Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso do INSS. Como já vimos fazendo nas últimas duas aulas, estaremos revisando a nossa matéria através de exercícios. Então, a gente está resolvendo exercícios e voltando em pontos importantes da matéria, revendo os pontos e principalmente vários estilos de prova, tá certo? Para que você se acostume como que as bancas examinadoras costumam cobrar a matéria previdenciária em prova. Beleza, galera? Então, sem perder muito tempo, vem comigo, vamos lá para os nossos exercícios, vamos continuar a resolvê-los. Primeira questãozinha da aula de hoje, provinha da CESP, do ano de 2013, olha aí, ó, quente, 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 saindo do forno, tá? Tem que tomar cuidado na hora de encostar nela para não se queimar. E é mais uma questãozinha da CESP de ABCD. A CESP, para quem pensa que é só certo ou errado, não, a CESP também faz ABCD. Então, olha aí, ó. É uma provinha feita para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para o cargo de juiz federal. Não é uma provinha simples assim, não, hein? Provinha pesada. Vamos lá. A Previdência Social é regida por princípios que foram consolidados na Lei 8212. Mais uma vez, quem é a Lei 8212? Custeio. Certo? Entre estes princípios encontra-se o princípio, e aí vem as afirmativas. Letra A. Do cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuições nominais. Salário de contribuição nominal? O que tem que fazer com o salário de contribuição para poder calcular o benefício? Eu ensinei para vocês. A gente tem que fazer o quê? Reajustar. Então, eu uso o valor de salário de contribuição nominal? Não, eu reajusto. Então, afirmativa falsa. Justificativa, galera, artigo 3º, parágrafo único, tá certo? A linha C, tá? Da Lei 8212 de 91. Fala que as contribuições previdenciárias devem ser reajustadas, tá bom? Aliás, os salários de contribuições devem ser reajustados no cálculo do benefício. Seguindo, alternativa B, princípio da preservação do valor real dos benefícios. Perfeito, gabarito da questão, tá certo? Por quê? A gente viu, valor real ou valor nominal tem que ser preservado, mediante principalmente os reajustamentos periódicos, para que ele mantenha seu valor real frente à inflação. Então, preservação do valor real dos benefícios, ok, troféu joinha para ele, gabarito da questão. Letra C, princípio da previdência complementar facultativa custeada por parcela das contribuições sociais previdenciárias. Não existe parcela das contribuições sociais previdenciárias destinadas à previdência complementar. A previdência complementar realmente é facultativa, mas ela deve ser custeada por contribuição própria. Onde que está isso? Artigo 3º, parágrafo único, a linha E da 8212, tá certo? Tem que haver contribuição própria, tá? E custeada pelo segurado, sem participação do sistema previdenciário, tá certo? Letra D, da universalidade de participação nos planos previdenciários independentemente de contribuição. Caráter contributivo. Então, posso participar de qualquer plano previdenciário sem contribuir? Não, de jeito nenhum. Esse independentemente de contribuição é falso, tá certo? Letra E, do valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado superior ao valor do salário mínimo, do valor
da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição do rendimento do trabalho do segurado, superior ao valor do salário mínimo. Meus queridos, se ele fala isso, significa que ninguém poderia ganhar um salário mínimo. Você teria que ganhar sempre superior a um salário mínimo, nem que fosse 1 centavo. E o que o princípio fala para a gente é que não seja inferior, não inferior ao valor do salário mínimo, tá certo? É essa a ideia do princípio que tá lá no artigo 3º da Lei 8212, parágrafo único, a linha B, tá bom? Então, ele diz não inferior ao valor de um salário mínimo, porque quando ele diz superior ao valor do salário mínimo, ele está querendo dizer para a gente o quê? Sempre maior do que salário mínimo, tá? E eu posso receber igual ao salário mínimo? Posso receber, não tem problema nenhum. O que eu não posso receber é menor do que salário mínimo, isso de jeito nenhum. Mas isso aqui pode, isso aqui também pode, lógico, mais do que o salário mínimo, beleza. Mas do jeito que está a afirmação aqui, ele está dizendo que é superior ao salário mínimo, ou seja, nunca pode ser nem igual, tem que ser sempre superior, está errado. Seguindo, próxima questão. Fundação Carlos Chagas, do ano de 2012, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, estado de Goiás, prova para juiz do trabalho. Dentre os princípios específicos da Previdência Social, não está incluso, ele quer a incorreta, ele não quer princípio, algo que está aqui que não é princípio. Então vamos ver. Princípios constitucionais específicos, princípios específicos da Previdência Social, a gente está falando filiação obrigatória, caráter contributivo, equilíbrio financeiro atuarial, a gente está falando de artigo 201 da Constituição Federal, quando fala dos conceitos de previdência social, conceito constitucional de previdência social e seus objetivos. Então, olha lá. Vinculação entre o valor da contribuição do segurado e o benefício que venha a receber. Coloco um asterisco que isso aqui eu nunca ouvi falar, porque o benefício que vai ser recebido ele tem uma forma de cálculo que leva em consideração todas as remunerações dentro de um certo período, isso daí a gente já viu, artigo 29, inciso 1 e inciso 2 da Lei 8213, ele está falando vinculação direta entre o valor da contribuição do segurado e o benefício. Se você for pensar na forma de cálculo, para eu chegar no valor do benefício, eu uso as contribuições do cara, mas não está muito bem explicado. Vamos ver as próximas, tá? Filiação obrigatória de todo trabalhador. Opa! Todo trabalhador acaba se enquadrando como segurado? Sim. Se enquadra como segurado, é de filiação obrigatória? Sim. Que se enquadra na condição de segurado. Beleza. Todo mundo que se enquadra na condição de segurado tem filiação obrigatória. Então isso aqui é verdade. Então não é o nosso gabarito. A gente quer a falsa. Deixa a ali no step, tá? Letra C. Caráter contributivo independentemente do regime de previdência. Verdade. Quais são os regimes de previdência que a gente viu? Regime geral de previdência social, regimes próprios de previdência social para os servidores públicos e regime complementar de previdência social, que é a previdência privada. Em qualquer um deles, para participar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contribuir. Todos eles têm caráter contributivo. Então, esse daqui é verdade e não é o nosso gabarito. Letra D. Equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de manter o sistema em condições superavitárias. O que é condição superavitária? Superávit é quando eu arrecadação maior que despesas em geral. Tanto despesas com a manutenção estrutural do sistema, como despesas com a manutenção dos benefícios e serviços concedidos pelo sistema.
Então, quando eu arrecado mais do que eu gasto, eu sou superavitário. Eu estou no superávit, eu estou no azul, eu estou operando positivamente, está sobrando dinheiro. E lá no artigo 201 da Constituição Federal, a gente tem esse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de se manter o equilíbrio financeiro do sistema, ou seja, que eu me mantenha superavitário, que eu seja sempre positivo, que eu não entre em prejuízo, que eu não seja deficitário, que eu não tenha déficit, que eu não gaste mais do que eu arrecado. Então, beleza, é perfeito. É verdade essa alternativa, essa afirmativa aqui, e não é o meu gabarito, porque eu quero a falsa. Letra E, correção monetária, tá? 2 salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios. Perfeito. Como a gente já viu, todos os salários de contribuição devem ser reajustados. Portanto, se esse aqui é verdadeiro, também não é o meu gabarito, sobrou a letra A. Realmente, não existe essa questão de vinculação entre o valor da contribuição do segurado e o benefício que venha a perceber. Não há uma vinculação direta, até pelo estilo e pela forma de cálculo que a gente já estudou, pelo como eu faço o cálculo do valor do benefício. Então, eu não tenho essa vinculação direta, tá certo? Então, a letra A é a falsa, é o gabarito da questão. Próxima questão. Prova da Fundação Carlos Chagas, do ano de 2010, para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para o cargo de agente de defensoria na função de assistente social. Ao tratar das características da Previdência Social brasileira, pode-se identificá-la como: afirmativa número 1, financiamento via regime de participação e solidariedade inter- e intrageracional, a chamada solidariedade entre as gerações. Isso aqui é verdade. Letra sou tá maluco? Afirmativa 2. Gestão pública tripartite composta por governo, empregados e trabalhadores. Falso, falso, falso. Não é tripartite, é quadripartite. Faltou ele elencar aqui os aposentados. Tá certo? Então, 1 é verdadeira, 2 é falsa. Afirmativa 3. Gestão pública quadripartite com a participação do governo, trabalhadores, empregadores e aposentados ou pensionistas. Nosso GAT. Perfeito, verdadeiro. Portanto, a gente ficou com a seguinte situação. 1, 2 e 3. Eu tenho a 1 verdade, a 2 é falsa, a 3 é verdade. Então, é correto o que se afirma apenas em... Ele quer as verdadeiras são a 1 e a 3. A 1 e a 3, gabarito, letra B, de bonito. A próxima questão, prova da FCC do ano de 2007 para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Contribuem para a Seguridade Social da mesma forma aqueles que estão em iguais condições contributivas. As empresas não contribuem da mesma forma que os trabalhadores, em conformidade especificamente com o princípio da... E aí ele traz para a gente universalidade, seletividade, equidade, irredutibilidade e natureza democrática e descentralizada. Ele traz para a gente 5 princípiozinhos constitucionais. Ele quer saber desses princípios constitucionais, qual é aquele que diz que só contribuem do mesmo jeito quem está no mesmo patamar de capacidade contributiva, quem tem iguais condições contributivas. Quem que é o princípio que fala do quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos? Equidade na forma de participação no custeio. Tá certo? É isso que ele está perguntando para a gente aqui, ó. Contribuem para a Seguridade Social da mesma forma aqueles que estão em iguais condições contributivas, ou seja, capacidade contributiva.
Ele está afirmando para a gente que as empresas não contribuem da mesma forma que os trabalhadores, realmente não contribuem. Em conformidade especificamente com qual princípio? Está aqui, princípio da equidade na forma de participação no custeio. Próxima questão, provinha da FCC do ano de 2007, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Ao conceder o benefício assistencial de renda vitalícia ao idoso ou ao deficiente, sem meios de subsistência, está sendo aplicado especificamente o princípio da... E aí ele dá 5 princípiozinhos para a gente aqui. Ele começa falando de equidade, depois universalidade, uniformidade, distributividade e diversidade na base de financiamento. Esse princípiozinho aqui é aquele que eu falei para vocês que eu amo de paixão, que é o princípio Robin Hood. Qual que é o princípio Robin Hood? Aquele que tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. É o princípio da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. É aquele princípio que tira de quem tem mais e dá para quem tem menos, tá certo? É aquele princípiozinho que ele vai lá e identifica dentro da sociedade, lembra que eu expliquei para vocês assim? Olha a minha sociedade, identifico quem está precisando de auxílio e concedo para ele o benefício. Lembram-se disso? Princípio da distributividade e seletividade na participação dos benefícios e serviços. Então, beleza, distributividade na prestação dos benefícios e serviços. A alternativa D é o gabarito. Próxima questão, provinha da ESAF, do ano de 2009, do Ministério da Fazenda, assistente técnico administrativo. Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo relacionadas à organização e princípios constitucionais da Seguridade Social. Letra A. Então, ele só quer saber, desses todos que ele vai falar para a gente aqui, tá? Quem que é princípio constitucional da Seguridade Social, tá bom? Então, vamos lá. Diversidade na base de financiamento é objetivo da Seguridade Social. Perfeito. Gabarito, letra A. Tá certo? Lá no artigo 194, parágrafo único, tá certo? A gente vai ter, acho que esse aqui, se não me falha a memória, é o inciso 4 não, inciso 6, se não me engano. Vocês vão me perdoar, porque estou lembrando aqui de cor. Fica o deverzinho de casa, olhar lá na Constituição Federal, artigo 194, parágrafo único, ver qual que é o inciso. Diversidade na base do financiamento, tá bom? Seguinte, o valor dos benefícios pode ser diminuído gradativamente? Falso, total, porque eu tenho irredutibilidade do valor dos benefícios, inciso 4º. Pode haver benefícios maiores para a população urbana em detrimento da rural? Falso, inciso 2, que fala da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços oferecidos às populações urbana e rural. Letra D. A gestão da Seguridade Social é ato privativo do poder público. Falso, artigo 194 caput, a gestão é quadripartite, tá certo? E também temos o princípio que fala da descentralização, que é o inciso 7º, se não me engano, descentralização. Se não me engano, inciso 7º do artigo, do parágrafo único do artigo 194, tá certo? Então, quando diz que é privativo do poder público, gestão, GAT. Falou em gestão da Seguridade Social, GAT. Gestão quadripartite, governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. E a afirmativa da letra E, os serviços previdenciários devem ser sempre o mesmo, independente do destinatário. Falso, falso, falso. Inciso 3 do artigo 194, parágrafo único da Constituição.
é o princípiozinho que fala para a gente da distributividade e da seletividade, tá certo? Eu só vou dar aquilo que precisa, para quem precisa, não é igual, tá certo? Então, tá errado. Portanto, o nosso gabarito, letra A. Beleza? Seguinte, provinha da ESAF do ano de 2005 para a Receita Federal, cargo de auditor fiscal da Receita Federal, área tributária aduaneira, prova de número 3. E indique qual das opções está correta com relação aos objetivos constitucionais da Seguridade Social. Objetivo constitucional da Seguridade Social, isso aqui é princípio constitucional. Então, ele quer saber qual das opções está correta. Ele quer a verdade. Irredutibilidade do valor dos serviços. Falso, 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 falso. É dos benefícios. Ok? Artigo 194, inciso 4º. Parágrafo único, né? Letra B. Equidade na cobertura. Não é equidade na cobertura, tá certo? Na cobertura eu tenho universalidade, no inciso 1. Então, a letra B, falsa, falsa, falsa. É universalidade. Não equidade, tá? Seguindo. Letra C, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rural. Perfeito, inciso 2 do parágrafo único do artigo 94. Letra D, seletividade na prestação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? Não, é só seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Não tem nada a ver de populações urbanas e rurais, tá certo? Isso aqui era o inciso 3. Então, esse aqui é falso. E letra E, diversidade de atendimento. Falso, falso, falso. É diversidade... até saiu aqui, desculpem. Diversidade na base de financiamento, não diversidade de atendimento. É universalidade de atendimento. Então, tá falso. Então, o gabarito é a letra C, que é correto. É a copia e cola do inciso 2 do parágrafo único do artigo 194. Próxima provinha, Fundação Carlos Chagas, 2013, mais uma aí, ó, pegando fogo. Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tá? Cargo de defensor público. Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base no objetivo de... Então, ele quer, mais uma vez, os princípios constitucionais do parágrafo único do artigo 194. Letra A, universalidade da cobertura e singularidade no atendimento. Não existe singularidade lá no inciso 1 do parágrafo único do artigo 194. Então, a letra A é falsa. Letra B, unidade na base de financiamento e custeio. É diversidade. Portanto, falso. Letra C, equidade na forma de participação no custeio. Parabéns, esse é o nosso gabarito. Letra D, centralização. Já para por aí, é descentralização. Tá certo? Então, falso. Letra E, diversidade dos benefícios e serviços das populações. Não é diversidade, é uniformidade mais equivalência. Beleza? Então, gabarito, letra C. Próxima questão. Fundação Carlos Chagas, 2011, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Cargo de analista de controle externo, coordenadoria jurídica. Situaçãozinha, problema, casinho montado, tá certo? Então vamos lá ver a historinha que a banca examinadora contou pra gente. Maria e João são empregados da empresa X.
Maria possui 3 dependentes, enquanto João não possui dependentes. Na qualidade de segurada, Maria recebe o benefício salário-família, enquanto João, apesar de segurado, não recebe. Neste caso específico, está sendo aplicado qual princípio constitucional? Essa é a pergunta. Então, quando eu tenho benefícios concedidos para uns e não concedidos para outros, eu estou fazendo o quê? Seletividade e o quê? Distributividade na prestação dos benefícios e serviços, tá certo? Então, letra A, equidade na forma de participação no custeio? Não. Distributividade na prestação dos benefícios? Pode ser. Universalidade do atendimento? Não. Diversidade na base de financiamento? Também não. Seletividade na prestação dos benefícios? Letra E. E letra B. Princípios da distributividade e da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios, tá certo? Então, essa era uma questão que tinha gabarito duplo, tá certo? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, beleza? Era uma questãozinha de gabarito duplo. Próxima provinha, Fundação Carlos Chagas, 2012, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Juiz do Trabalho. São objetivos inspiradores da Organização da Seguridade Social a serem observados pelo poder público, conforme previsão constitucional, ou seja, quais são os princípios constitucionais da Seguridade Social. Atendimento com prioridade para atividades preventivas, falso. Isso daqui, meus queridos, é lá da saúde, não é da Seguridade Social, tá? É lá do artigo da saúde, se não me engano, artigo 196, ou 197, ou 198, perdão, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é da saúde, não é da Seguridade Social, então A está falsa. B, universalidade da cobertura e particularidade no atendimento, não tem nada de particularidade lá nos princípios, então a letra B está falsa também. Letra C, caráter democrático e centralizado da administração? Não, caráter descentralizado. Então, letra C, falsa. Letra D, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Perfeito. Letra D. Letra E, dissemelhança dos benefícios às populações urbanas e rurais. Falso. O que a gente tem é uniformidade e equivalência. Beleza? Então, gabarito letra D, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Provinha da Fundação Carlos Chagas, do ano de 2012, Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Estado de Pernambuco, cargo de analista judiciário da área judiciária. Enunciado. A Constituição Federal Brasileira atribui ao poder público a organização da Seguridade Social, com base em objetivos que a doutrina entende como verdadeiros princípios. Não fazem parte destes objetivos ou princípios. O que ele quer é a falsa. Letra A, universalidade da cobertura do atendimento. Perfeito, inciso 1. Letra B, equidade na forma de participação no custeio. Perfeito, verdade. Isso aqui também, verdade. Letra C,
irredutibilidade do valor dos benefícios. Perfeito. Não é o que ele quer. Letra D, unicidade na base de financiamento. Achamos. O princípio é da diversidade. Portanto, gabarito da questão, letra D. Vamos ver por que a E também não é. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais é o inciso 2, é verdadeiro também, não é o nosso gabarito. Letra D, então, é o gabarito, unicidade não, é diversidade na base de financiamento. Na próxima aula, começaremos por essa questãozinha aí, ó. Fundação Carlos Chagas para o cargo de procurador. Beleza? Viram quantas questões, galerinha, de seguridade social falando sobre princípios constitucionais? Essa é a matéria mais importante, por isso eu estou insistindo em bastante questões dessa parte da matéria. Beleza, galera? Não deixem de exercitar em casa, sigam as nossas orientações, façam também os exercícios, não se deem por satisfeito apenas com esses exercícios que eu estou fazendo aqui com vocês, porque quanto mais vocês fizerem, mais preparados vocês estarão. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos, eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, valeu!